5. Seja Deus glorificado e exaltado por nos dar o privilégio de estarmos postos à mesa a fim de celebrarmos e trazermos à memória a morte e a ressurreição de Cristo. Estar na SAP é sempre saúde para nossa alma, e eu preciso glorificar a Deus por estar aqui. Eu e minha casa respeitamos a unção que estão sobre a vida do apóstolo e da bispa. Deus continue vos abençoando, guardando, sustentando. Se estamos aqui é por conta de Deus e dos líderes que Deus tem levantado para cuidar de nós. Capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Encontre Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 29. Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Podeis tomar os vossos assentos. O contraste entre a carne e o espírito atinge o ponto mais alto quando Paulo decide falar sobre a lista do fruto do Espírito. Foi no auge da sua exortação que Paulo decide fazer um apelo para que todo o crente fosse atraído pelo fruto, ao mesmo tempo em que ele é convencido a buscar os dons e também as obras. Embora Paulo aceitasse muito bem a prevalecente ideia da igreja primitiva, que dizia que a atividade do Espírito eram evidenciadas pelos dons sobrenaturais, Paulo reconhecia que só o dom não era necessariamente a prova de um caráter moral para a igreja de seu tempo. Pelo seu dizer aos irmãos, aos Gálatas, ao escrever sobre o fruto do Espírito, Paulo faz questão de nos trazer a ideia de que, se fôssemos comparar o fruto com as obras, deveríamos distinguir a ponto de que obra é aquilo que eu consigo fazer pela capacidade que eu tenho, pela força que eu possuo. Fruto, no entanto, não é sobre a minha capacidade, porque enquanto obra sou eu quem faço, o fruto é uma produção do Espírito através de mim. Eu faço a obra, mas o fruto apenas o Espírito pode produzir de dentro de mim. Destacar que com muita clareza o que o Salmo 68, 18 diz sobre o dom,
até os rebeldes possuem. De forma muito clara, porque o dom não está conectado diretamente à salvação. Já o fruto está falando de um comportamento de um cristão. Enquanto o dom está ligado ao talento, o fruto está diretamente ligado ao caráter do ser humano. O que está sendo declarado por Paulo à igreja é que da mesma forma em que ela anseia pelos dons, ela também decida ter o mesmo desejo, para que o Espírito produza através dela o fruto. Esse fruto, por Paulo, foi dividido em pelo menos 3 classes. Os 3 primeiros, amor, gozo e paz, está falando sobre a característica do cristão para com Deus. A segunda divisão, longanimidade, benignidade, bondade, está associada ao relacionamento que eu preciso desenvolver com o meu próximo. A terceira classe, então, Paulo separa como fé, mansidão e temperança. E essa é a característica produzida pelo Espírito dentro de nós. E isso não é nossa capacidade. Isso é totalmente obra do Espírito. E eu gostaria de me ater apenas a um fruto chamado mansidão. E falar sobre mansidão é nós nos remetermos ao termo de que mansidão está ligado diretamente a algo que pode ser domesticado, a um animal que pode ser domesticado, a algo que está sobre o seu controle. E eu preciso lembrar os senhores que mansidão não é ser fraco, ser manso não é ser mole, ser manso é a combinação perfeita entre uma pessoa suave e ao mesmo tempo forte. Ser manso é ser dócil, ao mesmo tempo que nós podemos ter a força de Deus, a fim de cumprirmos aquilo que nos foi dado. Quando o Espírito decide produzir em nós o fruto, nós passamos a ser domesticados, disciplinados, e somos levados pelo Espírito, aonde Ele deseja encaminhar-nos. O Espírito então passa a ter em nós domínio, e aí existe aquela guerra, aquele embate entre a carne e o Espírito. E isso aqui precisa ficar muito claro, que não é por conta do tempo que você está na igreja, ou que serve a Cristo, que de uma hora para outra esta guerra vai desaparecer. Isso não tem nada a ver, na verdade, vai se intensificando. À medida em que você vai se entregando a Deus, a guerra aumenta. E existe então a célebre frase de Martinho Lutero: eu achei que tinha matado o velho homem nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. E agora eu tenho que matá-los todos os dias. Esta guerra se intensifica. O dia vai passando, as coisas vão passando. Só que quando nós estamos dentro desse ambiente, nos entregamos a Cristo, nós então nos submetemos a uma ordem, a um comando. E aí eu não ajo mais como eu queria, eu não faço mais como eu gostaria. A carne grita, mas em mim o Espírito está produzindo uma mansidão e consegue me conter. E o que se tornou muito diferente dos dias de hoje, se tornou diferente porque está difícil de encontrar. O que nós mais vemos é pessoas que têm dificuldade em ouvir, pessoas que têm dificuldade em obedecer, pessoa que se você falar algo mais ou menos ela já vira a cara. O velho homem grita, a mão fecha, e tem crente que se não segurar dá problema. Enquanto nós olhamos para que o Espírito está produzindo, nós encontramos
encontramos pessoas que estão proibidas por um tempo e olham para si próprios e não conseguem entender. O Espírito precisa tratar com esta pessoa. O que o Espírito precisa produzir é a mansidão, e estar debaixo dessa submissão, estar debaixo desse comando do Espírito, receber dele, produzir a mansidão, é saber que nós precisamos estar disponíveis a passar por mudanças. Ser manso é se submeter à mudança. Eu não estou dizendo de mudança de roupa, mudança de linguajar apenas. Eu não estou dizendo de mudança apenas de casa, de ambiente. Eu estou dizendo de uma mudança radical, uma mudança de vida, uma mudança de olhar para Oséias, não o profeta, Oséias, o ajudante, e recebeu uma mudança e passou a ser chamado de Josué. Uma mudança radical, e se mudou o nome está relacionado à história, e é isso que o Espírito quer trazer, uma mudança de história, uma mudança de rumo, uma mudança de norte, uma mudança de diretriz. Quando nós nos submetemos ao Espírito, nós queremos sim gritar às vezes, porque a carne grita isso, mas o Espírito nos acalma, nos tranquiliza e nos faz entender que a vontade era falar poucas e boas, mas o Espírito me controla. A vontade era descer o nível, mas o Espírito me domina. A vontade era fazer o que a carne está gritando, mas o Espírito ainda manda em mim. Eu preciso nesses primeiros minutos liberar uma palavra para alguém que se diz ser cheio do Espírito, mas não segura a língua, se diz ser cheio do Espírito, mas não tem ética, se diz ser cheio do Espírito, mas não tem domínio próprio, se diz ser cheio do Espírito, mas não pode olhar torto para ele, que ele já quer sair da igreja, se diz ser cheio do Espírito, mas ainda foi não dominado por ele. O grito do céu para alguém esta noite é: você ainda não conheceu o meu Espírito. Quando ele entrar, e se nós pudéssemos usar um exemplo, nós olharíamos para Jesus. Foi ele quem disse: aprendei de mim, que eu sou manso. Esse negócio é tão sério que Jesus disse ter o espírito de mansidão. Eu sou manso. Aprendam de mim, porque eu sou manso. Onde é que a mansidão se revela? Em Cristo, no alto do Calvário. Porque ele tinha poder para descer. E no jardim ele disse: se possível, passa de mim o cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Jesus é o maior exemplo de mansidão. Eu posso, mas eu estou debaixo de uma submissão. Se eu quiser descer, eu desço, mas eu tenho uma missão para cumprir. Quando você entende o cerne da questão, quando você entende o ápice daquilo que Deus te entregou, você até pode sair, você até pode desviar, você até pode abrir mão dessa chamada, você até pode sair desse lugar, você até pode abandonar essa missão. Só que enquanto a carne está gritando, está doendo demais, sai. Enquanto a carne está gritando, você não consegue dormir, abandona. Enquanto a carne está gritando, larga a mão, diz: pra que chorar tanto? Isso aí não está te dando lucro nenhum. O Espírito grita na sua alma, te produz a mansidão, e você diz: eu posso sair, mas eu não vou sair. Eu posso abandonar, mas eu não vou abandonar. A mansidão em Cristo é revelada enquanto ele nasce, porque nasce no período em que Herodes está dominando tudo. Jesus nasceu sabendo quem ele nasceu para ser. Só que não basta apenas nascer sabendo quem você nasceu para ser. Você precisa entender que há um tempo para as coisas serem reveladas. E você precisa aguardar o tempo de Deus.
O Espírito vai produzir mansidão e você vai entender que apesar de você saber quem você é em Deus, apesar de você saber aquilo que você carrega em Deus, existe um tempo certo para as coisas desenrolarem, existe um tempo exato para as coisas acontecerem. E há um grito do céu nesta casa esta noite, e o grito é esse: não é que acabou a chamada, não é que eu errei o endereço, não é que não era para você, é que ainda não chegou a hora. Quem que trabalhar na carpintaria, trabalha na carpintaria. Tem que trabalhar no anonimato, trabalha no anonimato. Tem que trabalhar escondido, trabalha escondido. Isso não vai menosprezar a chamada que tem dentro de você. Isso não vai diminuir em nada o que Deus já te deu. Só aguarda o tempo de ser revelado. Mansidão. Mansidão. Porque quando eu não sei esperar o tempo de Deus, eu acabo abortando alguns projetos de forma precipitada. Olhar para a mansidão é olhar para Pedro, e depois de uma noite inteira frustrada de tentar pescar e não pegar nada, voltar para a beira da praia, descer do barco, pegar a rede e começar a lavar a rede. Lavar a rede é ritual. Pesquei, lavo a rede. Não pesquei, lavo a rede. Foi uma noite abundante, Deus abençoou, lavo a rede. Foi uma noite de seca, eu estou no deserto, lavo a rede. Estou bem, lavo a rede. Não estou bem, lavo a rede. Porque você precisa aprender, fazer o que tem que ser feito, mesmo quando você não tem os objetivos que queria, mesmo quando você não recebeu a resposta que queria, mesmo quando a bonança não chegou. A pergunta do céu para alguém essa noite é: quem é você? Aquele que só lava a rede quando pega peixe, ou continua lavando a rede quando as coisas não vão bem? Porque mais importante do que o peixe que veio ou não veio é a rede que está comigo todos os dias. Se for uma noite abençoada, eu estou com a rede. Se não for uma noite abençoada, a rede também vai estar na minha mão. Eu preciso aprender a dar glória se a porta abrir, e a dar glória se a porta também não abrir. Quem é você na noite das redes vazias? Ou só lava a rede quando está na bonança, ou só entra no mistério quando o dinheiro caiu na conta, ou só é crente de verdade quando as coisas estão indo bem. E se eu mandar o peixe sair? E se eu secar o mar? E se eu não deixar a bonança? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem? Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2: eu vos coloquei no deserto para saber o que tinha dentro do vosso coração. E se eu cerrar os céus? E se eu te permitir o tempo da seca, e se eu não deixar a porta abrir, e se eu não responder a oração no tempo que você queria, e se eu não abrir a porta que você desejava, e se o milagre que você está contando que sai até amanhã não sair, e se a carta que você está esperando não chegar, vai lavar a rede ou vai abandonar ela? Eu não lavo rede só quando tenho o que quero. Eu aprendi a fazer o que tem que ser feito, mesmo quando eu não tenho o que eu queria. Eu aprendi a adorar, e quer saber? O melhor glória sai no deserto. O melhor aleluia sai no deserto. Se tiver que chorar, chora, mas não largue essa rede, não abandone essa
rede, eu estou recebendo a autoridade de Deus para gritar dentro da SAP: eu estou treinando você. Lava a rede, lava a rede. Questiona ou adora. Questiona ou adora. Questiona ou adora. Vai reclamar ou vai adorar. E vai murmurar. Se eu fizer o vento soprar, Ai, 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 ai. e se ele não quiser, o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te restar a voz do adorador. Vai lavar a rede ou não vai? Questiona ou adora. Questiona ou adora. Se ele mostra a tua fé, questiona ou adora. E se ele não quiser fazer o vento soprar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas lhe restar a voz de um adorador. Vai adorar. E se ele não quiser, Motivo você tem. matar a Faraó, te levar para o deserto e te deixar só, e na chorebra probia sóbida o exército inimigo vier te afrontar. O que é que você faz? Questiona ou adora. Choraba, uiraba, calauie. Questiona ou adora. E se ele nada fizer, eu uso a minha fé. Questiona ou adora. Eu prefiro adorar. Olha a adoração Eu perfeita prefiro subindo. adorar. Olha a adoração perfeita subindo. E se ele nada fizer, eu uso a minha fé. Eu prefiro. Não lava a rede não, Pedro. Deixa ela. Só que Jesus está vindo aí. Vai pedir para usar teu barco. Depois de pregar vai chamar você para entrar no barco. Vai dizer, vamos voltar para o mesmo lugar. Vai dizer, lança a rede. Cadê a rede limpa? Porque o maior milagre da sua história depende das ferramentas limpas que você está fazendo agora. Eu não posso simplesmente fazer com que você vença se você não mantiver a manutenção da sua rede em dia. Eu estou utilizando desta noite frustrante para conhecer quem é você. E se eu ver que você mesmo com
tudo decidiu lavar as redes. Eu te convido para o maior milagre da sua vida. Pedrão desce do barco e começa a lavar as redes. Porque toda manutenção requer posicionamento. Não dá para lavar lá em cima, eu preciso descer. Está na hora de descer. Quando ele desce, presta teu barco, Pedro, deixa eu subir. Jesus subiu no barco de Pedro. Só que Pedro não estava lá, e é justamente aqui que eu quero terminar. Pedro desceu, Jesus subiu. Não foi Jesus que entrou num barco cheio de Pedro. Pedro desceu. Jesus subiu. Quando Jesus subiu, ele disse: vem, Pedro. Sobe, Pedro. Porque não sou eu que entro num barco cheio de você. É você que vai subir num barco cheio de mim. Isso é mansidão, é dizer: o controle é teu, eu estou descendo. O domínio é teu, eu estou descendo. E agora não sou eu que domino, não sou eu que dou a direção para o barco, não sou eu que digo onde é que a gente vai, não sou eu que digo para aqui a gente vai lançar a rede. Já foi dito aqui, a nuvem andou, você anda, ela parou, você para. Eu não mando, eu não determino, eu não faço, mas quando ele subir e me der direcionamento, eu entro no barco e digo: não porque eu quero, porque eu já tentei do meu jeito, Senhor, eu já lancei a rede a noite inteira, mas do meu jeito não deu certo, mas pela sua palavra, por causa da sua palavra, eu vou tentar de novo, porque é que agora vai dar certo, Pedro, porque agora não é eu que domino, agora não é eu que controlo, você está cheio de si, você veio cheio de si para esse culto, porque eu faço, eu falo, eu mando, eu derrubo, eu entro, eu fecho. E Deus te trouxe essa noite para dizer: já quebrou quantas vezes a cara tentando fazer do teu jeito? Quantas portas já não se fecharam com você tentando manipular da tua maneira? Eu te trouxe essa noite e estou te convidando para uma experiência nova. Não domina, deixa eu que mando, deixa que eu controlo, deixa que eu assumo a posição. Você vai perceber que tudo que não deu certo do teu jeito vai dar certo a partir da palavra liberada. Eu termino agora. E na falta do que eu quero, eu descubro que eu realmente preciso. O que eu queria era peixe, o que eu precisava era da presença dele no meu barco. Na falta do que eu quero, eu descubro que realmente eu preciso. Que você quer a porta, que você precisa é aquele que tem a chave da porta. Que você quer milagre, que você precisa é do dono do milagre. Que você quer cura, que você precisa é do dono da cura. Eu estou usando a metodologia do céu para tratar você. Estou te fazendo passar um tempo de lágrimas por não ter aquilo que queria, para você descobrir o que você realmente está precisando. Treino contigo, ando contigo e formo você para a minha obra. Não dá para te formar desse jeito teu birrento. Não dá para te formar desse teu jeito achando que controla tudo, que manda tudo, que faz tudo. Eu te trouxe essa noite para te dar um convite. Sobe no barco que o controle é meu. Deixa eu dominar a tua história. Se por uma semana as coisas não derem certo, você tem razão, mas eu estou te garantindo
pela palavra se vir debaixo da obediência. O que tem muita gente quebrando a cara hoje é porque decidiu sacrificar e não obedecer. Decidiu fazer do jeito que queria, da maneira que queria, da forma que queria. E Deus te trouxe essa noite para dizer: vai continuar desobedecendo e quebrando a cara, mas quanto tempo? Vai continuar desobedecendo e trilhando o teu caminho por mais quanto tempo? Eu te trouxe aqui essa noite para gritar para a sua alma: cara de sofrer, larga a mão de sofrer. O convite do céu é: venha e para de bater cara e à toa. Eu estou te chamando para se tornar alguém manso. Teu desrespeito à liderança, teu desrespeito a quem Deus mandou cuidar de você, está te fazendo rodear esse deserto por mais tempo do que deveria. Te amo tanto que estou te chamando para vir para mim hoje e dizendo: ainda dá tempo. Errando comina saio. Mas agora eu sou pastor, agora eu sou obreiro, sou líder, ninguém manda em mim não. Eu faço como eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero, Vou provar que o peixe depende de mim para ir para a tua rede. Vou provar que a bonança depende de mim para bater na tua porta. Vou provar que a providência depende de mim para entrar no teu celeiro. Vai para a submissão, rapaz. Vai para debaixo da dependência, mulher. Para de perder tempo e bater cabeça. Mansidão. Deixa o Espírito trabalhar aí dentro. E como um pregador pentecostal, eu preciso fazer esse apelo à igreja que me ouve. Da mesma forma que nós anseiamos pelos dons, anseiemos também pelo fruto do Espírito. Porque dom é talento, fruto é caráter. Não adianta nada a gente pular, rodar, gritar, falar língua, virar mortal, ser um crente aqui dentro, mas ser um sem vergonha lá fora. Não ter temor, não ter pudor, roubar, trapacear, cantar mulher dos outros, é sem vergonha. Deixa o fruto trabalhar aí dentro, pelo amor de Deus. Da glória é bom, eu sou pentecostal, marchar é maravilhoso, eu também gosto, mas melhor do que isso aqui é ter uma vida de caráter diante de Deus e do altar. Fique de pé comigo, por favor. Ai, aquele irmão é mole demais, é manso. Porque se fosse eu, irmão, no lugar dele, você não tem ideia do que ia acontecer. É manso. O Espírito está produzindo isso daqui. Por um minuto, feche os olhos. Eu chorar. Romanda cai. Sai do controle por esse 1 minuto. Isso. Isso aqui não é irracional, é racional. Mas deixa o Espírito dominar aí um pouco. Controlar essas emoções, esse temperamento. Calçar os teus pés. Te fazer andar nas promessas dele. E uma vez que você experimentar viver na dependência dele, você nunca mais quererá ficar longe. Uma vez que você experimente viver na dependência dele, você nunca mais vai querer fazer as coisas do teu jeito.
Eu oro esta noite para que o Espírito em você produza mansidão. Eu oro para que essa noite o Espírito produza em você controle, e você entenda que mais do que razão sobre as coisas, você precisa andar pela fé, enxergar além das coisas naturais. Eu oro esta noite para que o Espírito produza em você mais do que uma língua estranha dentro desse culto, mais do que um momento emocionado de você dentro desse ambiente. Eu oro esta noite para que mais do que você pule aqui dentro, você permaneça firme lá fora, crente, saudável, com uma vida ilibada diante de Deus. Eu oro esta noite para que o Espírito produza em você mansidão, e você saia desse ambiente entendendo que vida com Deus não é 2 horas de culto, vida com Deus não é 3 horas de liturgia. Eu oro essa noite para que você entenda que acabou o culto, você continua crente, você continua fervoroso, você continua cheio. Eu oro essa noite, eu oro. Raio ramandoraia sai de amana saio. Recominaçando Ramai. É a primeira e a única vez que eu vou pedir: dê a mão para alguém e não solte. Dê a mão a alguém e não solte. Se porventura tinha alguma intriguinha no nosso meio, caia por terra agora. Você vai ceiar, crente. Alguma desconfiança, alguma intriga, qualquer coisa, caia por terra agora. Tem que pedir perdão, peça perdão agora. Tem que abraçar, abrace agora. Tem que, eita glória, manter a comunhão, mantenha agora, agora. Tem que orar, ore. Tem que clamar, clame. Tem que pedir perdão, peça. Só não toca no corpo e no sangue, de forma com que você saia com a consciência pesada aqui hoje. Deixa o Espírito produzir mansidão aí dentro. Enquanto você está de mão dada, pelo amor de Deus, por 30 segundos, ore, 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 ore. Tenha comunhão, tenha comunhão, tenha comunhão, tenha comunhão. Ore, abre a boca e ore, vai lá. Em o nome de Jesus. Enquanto nós estamos unidos aqui, Espírito do Senhor, clamamos ao teu nome, porque certos estamos da palavra que nos foi liberada diante do teu altar. Nós estamos crentes em ti. Alguém precisa entender o domínio do céu sobre a vida dele, e eu oro para que essa seja a noite, que o Senhor faça alguma coisa extraordinária. Quebre o arco, corte a lança. A nossa confiança não está em homens, a nossa confiança está em ti. E nós nos debruçamos diante do teu altar para render ao Senhor a glória que lhe é devida. Se conosco, com esta igreja, com os teus filhos, com os teus servos. Remanda choremaia, candoramaia. Opere seremando ramanda, candorema choremaia. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha, eu me humilhar, como criança eu, olha para mim, olha, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha, um passo teu e destrava Deus algo ao teu favor. Gritou Deus a minha alma: um passo teu e eu destravo algo ao teu favor.
entendas o quanto depende de Deus, e conhecerás o tanto que Ele pode fazer por ti. Aplauda a Jesus. Nesta mesma comunhão, eu preciso saber, cadê você que precisa voltar para Jesus agora? Gesiel foi travado. Só Deus e eu sabíamos da guerra que enfrentávamos. Mas eu quero voltar hoje e agora. Esta é a chance da sua vida. Vem. Vem. Você está perdendo de dar glória. Tem mais, e eu preciso saber quem é você. Gesiel, eu ainda não entreguei minha vida para Jesus, mas eu quero entregar ela agora. Agora. Vem. É hoje. E talvez Deus não lhe dê outra oportunidade, mas hoje o céu está te chamando para um encontro poderoso. Sai do controle e experimenta. Dá o passo. Ele destrava e você aprenderá como é bom viver na dependência dEle. Como é maravilhoso viver na dependência dEle. Eu preciso saber, cadê a terceira alma para Jesus? Oh, é você e Deus agora. Eu quero convidar os de guerra para a guerra comigo. Vamos lá. Você consegue levantar as mãos? Vamos orar, vamos orar. Em o nome de Jesus, todas as algemas sejam quebradas agora. Todos os grilhões que aprisionam esta vida sejam despedaçados agora. Seja livre em nome de Jesus. Cadê a terceira alma? Vem. Eu já devia ter devolvido esse microfone, mas há um grito do céu na minha alma. Ai, ai, pode se assentar. Glória! Venha, não demora. Eu estou te esperando. Que tem mais? Tem. Aqui é o teu lugar. Vem que é hoje, é hoje, é hoje. Tem um abraço bem apertado te esperando na ponta do Tem altar. lugar. Eita, que tem lugar ainda. Pode se assentar. Venha, não demora. Deus está te esperando. Contigo trato eu. Sabe o teu lugar. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei. Eu queria expressar algo para você entender o que Deus quer de você. E apesar de não encontrar palavras, tudo que eu consigo dizer é que Deus te ama muito. Só tenho você. Muito. Remandoramaia. E o grito do céu é saudade. Remiomando O mundo afora, mas não encontrei. Eu não
consigo expressar mais palavra. E tenho Eu só consigo amor dizer que o céu te ama e o grito dele é em saudade. você. E está te chamando agora. Se você quiser, eu tô te esperando. Nós estamos te aguardando. Alguém quer te dar um abraço aqui. O Espírito está te esperando. Ele quer entrar e dominar, completar e te fará entender coisas que nem você entende. Vem, vem, quebre esse orgulho e vem. Vence esse orgulho e vem. Ele está te chamando, Ele está te chamando. Deixa o Espírito começar a produzir algo aí dentro. Melhor do que você vir e sentir algo aqui e depois sair, é ter uma vida na plenitude com Ele. Vem! Eu queria que vocês levantassem as mãos para cá. Apóstolo, Senhor, me ajuda. Se ainda precisa vir, tá? Levantem as mãos, levantem as mãos, levantem as mãos. Obrigado, Pai. Estende as mãos sobre essas vidas. Senhor Deus, nós oramos em favor dessas vidas, ó Pai, que tomaram e tiveram a melhor atitude que o ser humano pode tomar. Coloque as tuas mãos, perdoa todos os pecados, todas as transgressões. Joga no mar de esquecimento e escreve o nome delas no teu livro da vida. Eu profetizo, Pai, que toda maldição da primeira, da segunda, da terceira geração seja quebrada, neutralizada, repreendida no poder da tua palavra. Eu profetizo, Pai, uma nova história, um novo rumo, um novo caminho, uma nova direção. E a igreja que vive, que reina, que acredita, diga amém. Amém. Cadê a diaconisa de Manacravo? Pode subir. Faz eles subirem aqui para colocar o nome deles. Já conseguiam ver, Levante as duas mãos para o céu. mas eu demorei para perceber. Canta, santuário. Eu ia alone. Solta a voz. Eu te rejeitei